comum hoje em dia nós vemos nas empresas o RH receber as próprias demandas já de uma forma praticamente decidida, definida, sem que ele possa ter muitas atuações depois da coisa toda já feita, né, gente? E geralmente quando chega dessa forma para os recursos humanos, a gente sabe que a probabilidade, né, desse andamento, enfim, dessa resolução dar errado é muito grande, né? A área de recursos humanos ela está justamente ali para que possa apoiar todas as decisões, para apoiar nas análises e verificar, né, se todos os contextos dentro daquele mesmo problema eles foram analisados de forma correta, né, e se a solução a partir dessa análise também é a mais adequada, a mais eficiente, tanto para a empresa quanto para colaboradores. Muitas vezes nós acabamos não falando a nossa opinião, não nos manifestando a respeito daquela situação, e isso acaba por gerar no profissional de recursos humanos uma frustração muito grande, né? Porque além da gente saber que não era a tomada de decisão mais adequada, nós sabemos também que aquela demanda era de competência do recursos humanos, em que ele poderia agregar, né, a uma melhor tomada de decisão. Não conseguimos falar, e o resumo de tudo isso, gente, o que vai dar em tudo isso é a partir do momento em que a gente não consegue manifestar as nossas opiniões, quando a gente não consegue falar a respeito do que está acontecendo ali na nossa frente naquela demanda, eu simplesmente perco a oportunidade de me tornar estratégico. A gente sempre fala, né, que a área de recursos humanos ela não é reconhecida dentro da empresa, ela muitas vezes não é vista como um canal super estratégico que pode ajudar a empresa, os colaboradores a chegarem ali, né, a conquistarem as suas metas. A gente ouve muito isso. Mas, a partir do momento, né, em que nós, como recursos humanos, a gente não consegue trazer algo diferente, um outro olhar para aquelas tomadas de decisões, realmente a gente não consegue fazer com que tanto o corpo de líderes, a alta diretoria, né, até mesmo os colaboradores compreendam a necessidade, né, e o quanto o recursos humanos estratégico ele pode colaborar. Afinal de contas, né, se alguém chega com uma demanda pronta e você não faz nenhum tipo de observação que seja concordando com o que está aquilo, olha, tá ok, concordo com isso, acho que essa é a melhor saída. Ou não, perguntando, olha, mas o que aconteceu, por que isso se deu, até você entender por que aquela tomada de decisão é resolvida daquela forma, né, gente? Então, quando a gente não atua, quando nós não agregamos valores com opiniões diferentes, né, com análises diferentes, até muitas vezes endossando ou não aquela decisão que foi tomada, nós não criamos esse senso de necessidade dos recursos humanos. Porque como chega pronto e do jeito que está a gente encaminha, então que diferença faz passar pelos recursos humanos? Nós ficamos ali dentro de um posicionamento realmente só para dar andamento às questões processuais, às questões burocráticas necessárias, muitas vezes, para aquela tomada de decisão, tá? Então, esse comportamento, então eu tenho medo de falar, porque eu tenho medo de falar, eu não dou a minha opinião a respeito daquele problema. Nem o líder, nem os colaboradores entendem como que os recursos humanos pode cooperar, ajudar para que tenha uma melhor tomada de decisão. E quando a gente não consegue fazer isso, nós não nos destacamos, porque nós não seremos estratégicos. Nós seremos tiradores de pedido. Entendam que essa abertura seria criada por nós mesmos como profissionais de RH, a partir do momento que eu tenho um posicionamento diferente a respeito daquela demanda, né? Então esse é um dos efeitos colaterais. Eu não agrego nada, então eu não sou tão necessário a não ser para as atividades processuais. Eu sei que passa muito no coração, né, dos recursos humanos da gente, eu compartilho isso, que muitas vezes o recursos humanos não é reconhecido, mas
as pessoas elas não são especialistas em recursos humanos. Então, quando elas não são especialistas, os líderes, os gestores, os diretores, elas não conseguem entender até onde o departamento ele pode atuar. Agora, se nós temos, né, uma atuação em que a gente consegue mostrar, mesmo que seja aos poucos, né, pessoal, como o recurso humano de uma empresa pode diferenciá-la das outras, né, pode fazer com que essa empresa ela tenha aí muito mais recursos para lidar com as pessoas, para lidar com o clima, e inclusive com suas metas, né? Porque o recursos humanos estratégico ele entra muito nessa interface de indicadores, de metas, de desempenho. Então, um desses, né, efeitos colaterais é esse. A gente não consegue, né, mostrar até onde o recursos humanos ele pode ir. Isso é extremamente frustrante, né? Porque você saber que você tem um arsenal, né, de coisas em que você pode utilizar, que são estratégias super eficientes, além de ser gostoso demais, né, gente? A gente conseguir ajudar, os recursos humanos ele já tem ali um perfil meio altruísta, né? Já tem junto dele aquela necessidade de ajudar as outras pessoas, de cooperar, de estar junto. Então, por isso que uma das minhas missões é ajudar você a sair do zero, até você ser um profissional estratégico, que sabe se colocar, que entende qual que é o espaço dos recursos humanos. E aí você deve estar se perguntando, né? Mas como começar? Como que eu vou fazer isso? A minha empresa não tem um espaço para RH estratégico. Aqui o pessoal entende que a gente tem que ficar mais em atividades administrativas. Ninguém me conta nada. Que eu vou falar pra vocês agora é muito sério, gente. Com essas dicas que eu vou dar pra vocês, eu tô partindo do pressuposto que você tá do zero, tá? E que você ainda não tem nada, nenhum tipo de ação estratégicas ou muito poucas. Então, são passos simples. O primeiro passo é: comece a ter um outro olhar para as demandas. E por que aquela situação em si chegou até aquele ponto? Quais foram os fatores? O que faltou? O que estava envolvido? A gente está falando de questões de relacionamento, de processos, às vezes questões pessoais, profissionais. O que aconteceu? Outra coisa que vai abrir muita oportunidade para você atuar e se diferenciar, se tornar estratégico, se destacar, é você conhecer os processos das áreas de dentro da empresa. Entender realmente o que a empresa faz, por que ela faz, ir em cada departamento e ir colhendo essas informações, né? Então, qual o objetivo daquele departamento, quais são os indicadores dele, como é que funciona lá dentro, qual é o processo, aonde inicia, aonde termina, aonde tem os gargalos. Você pode criar outras estratégias que o gestor ainda não tem encontrado. Você pode ajudá-lo a gestão, né, dessa equipe. Só que você precisa de fato ter este interesse. É uma questão de posicionamento. Então, se você, como um profissional de RH, se posicionar dessa forma, cada vez mais ele vai solicitar essa atuação, né, essa parceria, que é, na verdade, onde tudo se encontra. É a parceria do RH junto com os colaboradores e com as lideranças e tentando aí, né, chegar ao planejamento estratégico da empresa, esses objetivos. Tá? Então, tenha interesse e aprendam o que as áreas fazem, isso pode ajudar você demais a ser um profissional estratégico. E, mais uma vez, pessoal, nós temos uma questão aqui, né, de mentalidade. Se muitas vezes a gente esperar uma abertura, né, que o gestor chega e fala assim: olha, você pode questionar, você pode ir lá na área para aprender, eu te permito isso. Ele nem imagina isso, porque muitas vezes o RH tem interesse em conhecer o processo interno da empresa, tá? Então a gente precisa ir abrindo esses canais, falando: olha, eu posso conhecer porque eu posso te ajudar nisso. Eu posso, num processo de seleção, quando eu entendo melhor o que acontece dentro da tua área, trazer profissionais muito mais alinhados, entendem? Então, falar, conhecer e o comportamento, nosso posicionamento como profissional de recursos humanos é extremamente importante. Então, comecem perguntando, comecem conhecendo, né? Esse é de fato um início em que você não vai perder nada, né? Só tem a agregar a você, e vocês podem ter certeza.
cada vez mais que vocês conseguirem colaborar, cada vez mais que vocês conseguirem entrar dentro deste universo dos clientes de vocês, você vai estar dando mais um passo, né, para que você consiga trilhar esse caminho para um RH estratégico, para um RH em que você consiga se destacar e ser reconhecido.